Olá, meninas! Vamos para mais uma aula. Aula sobre indicações reais de cesariana. Então, a gente vai começar o assunto, né, sobre a cesárea, entender um pouquinho sobre esse outro mundo, né? Então, vamos lá, deixa eu compartilhar a aula com vocês. Só um pouquinho. E vamos lá, indicações reais de cesárea, né? Então, a gente vai começar a entrar nesse mundo da cesárea, entender de fato, né? Quando ela é necessária, quando ela pode ser necessária, né? Eu trouxe aqui para vocês na aula de dor, eu acho que foi na aula de dor, não vou lembrar qual foi a aula, falando que, de fato, trabalho de parto não é para toda mulher. E não é no sentido de que, ai meu Deus, não é toda mulher que consegue parir. Não é nesse sentido. Mas não é toda mulher que deseja, que quer parir. E tá tudo bem, nós temos aqui a possibilidade que é a cesárea, tá? Eu sempre digo também, tem muito aquele assunto, né? Aquele tema onde ai meu Deus, porque parece que quando eu vou para uma cesárea, eu desistir, né? Parece que se torna menos, né? E não é bem assim, gente. Eu sempre digo que o que realmente importa é você ter seu pacotinho de amor no colo, independente da via de nascimento. A via de nascimento, ela vai acontecer de uma forma ou de outra. O que a gente realmente quer é um pacotinho de amor no colo, seguro, saudável, bem, uma mãe que está bem, que teve uma experiência boa. E experiência boa a gente pode proporcionar numa via de parto normal ou numa cesárea, tá bom? Então, entendam isso. Hoje eu vou trazer uma visão da cesárea relacionada a indicações reais, tá? Então, assim, no sentido de algumas emergências, de algumas coisas que podem acontecer, que podem nos levar para uma cesárea, tá bom? Mas a gente vai ter uma aula também falando sobre como humanizar a sua cesárea, se a sua escolha é uma cesárea, ou se por algum motivo você precisa ir para uma cesárea, certo? Como é que a gente vai humanizar isso? Como é que a gente pode fazer isso ser mais lindo possível, né? Que já vai ser lindo, gente. Só do fato de ser o seu bebezinho que vai nascer, é lindo, é uma experiência maravilhosa. E como que a gente pode proporcionar um nascimento mais perfeito ainda? Então, a gente vai ter uma aula sobre isso também, tá? Mas agora vamos para nossas indicações reais de cesárea. O que a gente precisa entender? O que é uma cesárea, Jennifer? Ela é um procedimento cirúrgico. Então, ela é uma cirurgia que vai ser feita ali na via abdominal, né, onde vão ser cortadas algumas camadas. Quem nunca ouviu falar 7 camadas do corpo de uma mulher vai ser cortada? E, de fato, olha a superação que essa mulher tem que passar, né? Então, uma cesárea, ela não é brincadeira, gente. Ela requer superação, ela é um negócio que a mulher precisa estar firme e forte para passar por ela também, tá? Para ser retirado esse bebezinho. Aqui, a gente vai olhar para a cesárea no sentido de uma emergência. Então, ela é uma possibilidade para as pessoas que realmente precisam também, né? Então, a cesárea não é de todo mal, né? Ela foi feita, e graças a Deus nós temos a cesárea, porque isso nos possibilitou diminuir os riscos para muitas mulheres e bebês. O que a gente, nós que somos dessa área da humanização do parto, né? Do nascimento, vamos colocar assim, nós que somos dessa área da humanização do nascimento, né? A Jennifer, quanto profissional, o que é que eu de fato penso? Eu penso que a gente precisa colocar todas as cartas limpas na mesa e deixar que essa mulher escolha de fato o que ela quer, o que ela não quer. Então, eu não vou vender um parto horrível, uma via de nascimento vaginal horrível, cheia de medos, cheia de riscos, inventar informações para que essa mulher vá para uma cesariana. Assim como eu também não vou colocar essa mulher que quer uma cesariana, vender para ela um parto normal, que, meu Deus, tem que ser assim, é a única via que vai ser benéfico e sem riscos para o seu bebê, e você tem que parir. Não. Aqui eu coloco para vocês o que é real, para que você faça a sua escolha do jeitinho que você deseja, que você passe pela sua experiência da forma mais linda, extraordinária possível,
tá bom? Então, essa é a real. Então, trazendo para vocês, hoje, graças a Deus, nós temos a cesárea, que ela nos dá a possibilidade de evitar complicações, de salvar crianças, de salvar mulheres, tá bom? Então, graças a Deus, nós temos a cesárea. E, claro, a escolha sempre vai ser da mulher, tá bom? Vamos lá, então. Casos que podem nos levar a uma cesariana. Casos que podem, ó a palavra aqui, ó, podem nos levar a uma cesariana. Não é certeza, pode acontecer, como pode não acontecer, né? Então, casos que podem. Desproporção cefalopélvica. O que é isso, Jennifer? Desproporção, eu recebo muitos relatos assim, ai, Jennifer, porque eu fiquei horas em trabalho de parto e o meu bebê, eu não dilatava, o meu bebê não descia, enfim. E quando a gente começa a vasculhar bem, né, a história, a gente consegue ver que, na verdade, ou essa mulher não estava em trabalho de parto, ou ela não teve tempo, uma preparação mental, de fato, entendeu de fato que é trabalho de parto, para que ela continuasse. Então, a desproporção cefalopélvica é quando, de fato, o bebê não passa, não desce pela pelve. Isso é uma situação, gente, raríssima. Vocês têm noção do que é? É raríssima. Na grande maioria das vezes, o que é chamado de desproporção cefalopélvica, na verdade, é uma falta de habilidade da equipe em ajudar aquela mulher, né, a adotar posições, a adotar exercícios que ajudem aquele bebê a passar na pelve, ou de fato é uma falta de tempo. Aquela mulher não teve o tempo que ela precisava para que o bebê conseguisse passar e descer na pelve, tá? Então, a desproporção cefalopélvica, ela só é real. Olha aqui, gente, eu quero que vocês entendam e anotem isso. Ela só é real quando essa mulher, ela já está com 10 centímetros de dilatação, ela tem contrações ritmadas e potentes, e se passaram mais de 4 horas e esse bebê não desceu nada na pelve. Não é que esse bebê não nasceu, ele não desceu nada, não mudou a posição desse bebê. Isso é configurado como uma desproporção cefalopélvica. Então, uma mulher que não tem 10 centímetros, tá? Que as contrações não estão boas, ou que ela tem 10 centímetros, as contrações estão boas, mas não se passaram 4 horas. Isso não é desproporção cefalopélvica, tá? Isso é uma equipe que não deu tempo para aquela mulher, isso é uma equipe que não teve habilidades para usar de exercícios, posições para ajudar esse bebê a passar na pelve, essas coisas, mas não desproporção cefalopélvica. Então, grave. Desproporção cefalopélvica, o que que é? A mulher, ela já está dilatada 10 centímetros, não tem colo que segura aquela criança, não tem colo do útero que segura aquela criança, 10 centímetros. As contrações estão ritmadas e potentes, contrações boas de trabalho de parto. E já se passaram 4 horas e aquele bebê não desce nada na pelve. Isso é uma desproporção cefalopélvica. Situação raríssima, tá? Então, entendam realmente isso. Outra coisa, frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. O antigo sofrimento fetal, né? Então, hoje a gente usa esse termo, frequência cardíaca fetal não tranquilizadora, que permanece. Não é fui lá e escutei uma única vez, ou muitas vezes até na contração, fui lá e escutei, e ai meu Deus, deu 105. Isso já é uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora? Não. Então, é uma frequência que a gente está observando, a cada 20 minutos eu vou lá e observo, eu faço um cardiotoco de 20 minutos, e de fato esse bebê está abaixo de 110 ou acima de 160. É aquele bebê que permanece, tá, gente? Permanece nessa frequência não tranquilizadora, tá? Então, não é uma única vez que apareceu, ou muitas vezes, muito comum, final de trabalho de parto, expulsivo, o bebê já tá lá embaixo, na vagina, com o curuco quase que apontando, já. Com o curuco tá lá, quase que apontando. É muito comum que nessa fase o bebê faça um batimento cardíaco baixo, ele faça uma bradicardia, que a gente fala. É muito comum, por quê, gente? Ele tá no canal vaginal que tá apertando o polo cefálico dele, a cabeça. E isso pode fazer com que alguns bebês façam um batimento cardíaco mais baixo, e não é uma emergência, tá bom? Isso não é uma emergência. Na grande maioria das vezes é só porque ele está sendo apertado mesmo. Na hora que ele nascer, tá tudo bem, tá? Isso é muito comum.
Então, uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora é quando aquele bebê permanece, né? É um bebê, pensa, um trabalho de parto aí, uns 5 centímetros de dilatação, 5, 6 centímetros de dilatação, o bebê está alto ainda, e de repente começa a fazer e permanecer. Você foi lá, olhou, e ele está fazendo abaixo de 110 ou acima de 160, e está ficando, está permanecendo ali. Vem contração, vai contração, e esse bebê está permanecendo ali. Epa, isso aí é um cenário diferente, tá? Isso pode te levar para uma cesariana, pode ser uma indicação de que, epa, não tem algo acontecendo, não tá tudo bem. Bora para uma cesariana, porque, né, isso aí indica uma cesariana, tá bom? Mecônio mais VCF ruim. O mecônio por si só, o que é o mecônio? Aquele primeiro cocô do bebê, certo? E aí vamos desmistificar alguma coisa. Mecônio é indicação de cesárea? Não é. Por isso que ele está nesse tópico aqui, ó. Podem te levar a uma cesariana, mas não é uma indicação. O mecônio por si só não é indicação de cesariana, tá? Agora, eu tenho um mecônio e eu tenho um BCF ruim, epa, tem alguma coisa errada. Então, a primeira coisa é, tem mecônio no líquido, rompeu bolsa, viu que tem mecônio? Precisamos fazer um cardiotoco para ver se esse bebê tá ok. Lembra que eu falei na aula de bolsa, que a gente fala sobre bolsa rompeu, a gente precisa de uma avaliação. É justamente por isso aqui. Bolsa rompeu, tem mecônio, precisa de avaliação, precisa de monitoramento. Preciso ficar vendo se esse bebê tá seguindo o trabalho de parto, ok. Na grande maioria das vezes, vai seguir o trabalho de parto, gente. Normalmente, não vai dar problema algum. Mas se no trabalho de parto a gente fez um monitoramento e verificou que o BCF não está bom e está permanecendo ruim, aí sim pode te levar para uma cesariana. Mas o mecônio isolado, o mecônio por só mecônio, não é uma indicação de cesariana. Tem o mecônio, fiz o monitoramento, o bebê está ótimo, segue o trabalho de parto. Segue o trabalho de parto. O bebê tá ótimo, a gente vai ficar monitorando. O bebê tá ótimo, segue o trabalho de parto, tá? Como se nada tivesse acontecendo, tá? Outro mito. Bebê, o mecônio, ele é estéril, tá, gente? Então, não tem essa de, ai, meu Deus, o bebê vai engolir o mecônio, vai dar uma infecção no bebê. Mecônio é estéril, não é igual o nosso cocô, que já tá todo cheio de bactérias e fungos e protozoários. Não, o bebê dentro da barriga é estéril, então o cocô dele também é estéril, o primeiro cocôzinho dele, certo? Então, não precisam ter esse medo, certo? Mecônio, por si só, não é indicação de cesárea. Mecônio mais um BCF ruim, opa, aí pode ser um caso que nos leve para cesárea, certo? Situações especiais. Por que especial? Vai depender de você, quanto cliente, principalmente, e da equipe, né? Então, a apresentação pélvica. Jennifer, é proibido ter um parto pélvico? O bebê nascer sentado é proibido? Não, não é proibido. Agora, eu preciso entender muito bem de parto pélvico, saber se eu banco ou não banco, os riscos e os benefícios, e ter uma equipe que, de fato, atenda parto pélvico. Porque os riscos aumentam muito quando a gente vai para um plantão ou para uma equipe que não entende nada de parto pélvico, certo? Então, situações especiais, vai depender se você quer, se tem uma equipe que você vai contratar que, de fato, atenda esse parto pélvico, tá? Então, não é contraindicado. Existe a versão externa, lembra que a gente falou? A versão cefálica externa, o BCE, a gente falou na aula de posição fetal, que eu falo sobre o bebê pélvico, e a manobra de BCE, que é uma das possibilidades inúmeras que nós temos para fazer com que esse bebê gire, tá? Então, a gente precisa saber como fazer isso. Então, existem exercícios, existem compressa de água morna e de água fria, que a gente pode fazer, existe a acupuntura, existe o VCE, que é essa versão, que a gente pode saber ali, ó, com 32, 34 semanas, esse bebê permanece pélvico, bora começar? Fazer uns exercícios, fazer uma acupuntura, e se com 37 nada aconteceu, a gente pode fazer o VCE, tá bom? Com uma equipe também que saiba fazer, dentro de um hospital certinho, mas é uma possibilidade que você tem para girar esse bebê. Ah, o bebê permaneceu pélvico. Aí você precisa entender se de fato você deseja, né? Se você banca um parto pélvico, e uma equipe que atenda esse parto, tá bom? É uma situação especial.
2 ou mais cesarianas anteriores. Jennifer, tem riscos? Tem, gente. Lembra que eu falei? A minha função aqui é trazer a verdade, não ficar mascarando coisas para vocês ir para parto, não. Tem riscos? Tem, baixíssimos. Qual que é o principal risco? Qual que é o principal medo de uma cesariana anterior? Ruptura uterina. O que é isso? O útero abrir lá no lugar da cicatriz. Ai, Jennifer de Deus. Não vou para um parto. Epa, calma. Vamos olhar para os riscos? Quais são os riscos? Quais são as porcentagens? 0,5% para quem tem 2 cesarianas anteriores aqui e 1,5% para quem tem mais de 2 cesarianas anteriores. Então, gente, é um risco baixíssimo. E aí a gente precisa comparar qual é o risco disso acontecer e quais são os riscos de uma cesariana. Qual é que o banco? Tá? Então, falar para mim que não pode ir para um parto normal quem tem cesariana anterior é mentira. Pode, sim. Existem riscos? Existe. Também mascarar, falar que, meu Deus, nada vai acontecer, não existe risco. Não. A gente trabalha com as verdades. Temos riscos. Risco baixíssimo. Você banca esse risco? Bora. Partiu o parto normal. Encontre uma equipe que também banque o risco e vai para o seu parto normal. Bom, então é muito possível, precisa, sim, de uma equipe de um monitoramento, né? Então, é um trabalho de parto que a gente vai monitorar de mais pertinho, mas é super possível que aconteça, tá bom? Os riscos são baixíssimos, tá bom? Quem tem HIV é uma situação especial, não significa que não possa parir de parto normal, significa que é uma situação especial, que a gente tem que observar certas coisas, carga viral, né? Se ela é desconhecida ou maior que 1000, é possível que não, entendeu? Aí a gente tem que marcar uma cesariana com 38 semanas. Mas se é uma carga viral conhecida e que está menor, a gente precisa ter uma avaliação mais profunda, entender quais são os riscos, uma equipe que também tope, e aí, se tudo ok, bora para o parto normal também, tá? E miomectomia, o que é isso, Jennifer? Retiradas de mioma. Cirurgia no útero, onde a gente fez a retirada de mioma. Então, é uma situação especial, por quê? Porque eu preciso entender como foi feita essa cirurgia. Como é que foi o corte nesse útero para retirar esse mioma? Há quanto tempo foi feita essa cirurgia? Certo? Então, essas são questões que a gente precisa conversar com a nossa equipe, dialogar, entender, e se sim, bora, possível sim, ter um parto normal, tá bom? E aí nós temos as indicações absolutas. Essas aqui são aquelas situações assim, não tem conversa. Não tem conversa. Se acontecer, é cesárea e vai salvar a vida dessa mulher e desse bebê, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, prolapso de cordão umbilical. O que é isso, Jennifer? Uma situação raríssima se acontecer, principalmente quando a bolsa rompe de forma espontânea. O que é isso? Primeiramente, vamos lá. Quando a bolsa rompe e um bebê está alto, o que é um bebê alto? Olha aqui as duas imagens. Ó, primeira imagem é um bebê alto, tá vendo? Um bebê está alto. Aqui nós temos espaço para que esse cordão, ó, passe à frente, saia via canal vaginal. Esse espaço, isso aqui é o prolapso do cordão, é quando esse cordão passa na frente do bebê e sai via cordão vaginal. A gente sente, a gente visualiza, tá, gente? Então, isso aqui pode acontecer quando a bolsa se rompe e o bebê tá alto, tá? Raríssimo, principalmente se isso acontece de forma natural. A bolsa rompeu, rompeu de forma natural. É muito raro isso acontecer. Agora, quando é que aumenta o risco? Quando a gente rompe de forma artificial. Um profissional foi lá e, rompeu a bolsa e o bebê estava alto. Logo, se a gente tem indicação, tô lá no meu parto, já estou avançada no meu trabalho de parto e estou cansada, quero que esse trabalho de parto, né, engrene melhor, acabe logo. O profissional chega em você e fala assim, vamos romper a bolsa? Vamos romper a bolsa para esse trabalho de parto ver se engrena melhor, acaba mais rápido? Você vai fazer a seguinte pergunta, o bebê está alto, o bebê está baixo? Se o bebê estiver baixinho, encaixado, certinho, dá para romper bolsa, não tem problema, tá? O risco é quase que zero. Agora, se o bebê tá alto, não deixe romper bolsa.
porque a gente tem risco de fazer prolapso de cordão, tá? E se a gente fizer prolapso de cordão, é uma emergência. E a gente precisa assumir essa posição para chegar até a maternidade. A Jennifer estava em casa, raríssimo, tá, gente? Estava em casa, rompeu minha bolsa e saiu o cordão. O que eu faço? Maternidade, cata o que você conseguir catar. Não quero. Aqui é uma emergência, não dá para a gente ficar assim. Eu vou ligar para a equipe, vou ver. Não, pega as coisas que vocês conseguirem pegar, principalmente a parte de documentação, e vai para a maternidade, para o hospital, e liga para a equipe, para quem vocês tiverem que ligar no caminho, tá bom? Adote essa postura aqui, mulher. Por quê? Porque isso aqui faz com que a gente diminua a pressão do bebê no cordão umbilical. E isso aqui é uma indicação real de cesariana. Segunda situação, placenta prévia total, tá? E o que é a placenta prévia total, Jennifer? A placenta prévia total é a placenta que tampa totalmente o colo do útero. Olha aqui, ó, a placenta normal, é uma placenta que tá ali mais marginal, né? É uma placenta prévia, é uma placenta marginal, é uma placenta total, tá? Então, essa placenta aqui, a total, de fato, o colo cobre o útero. Gente, não tem como. Na hora que esse colo começar a dilatar, essa placenta vai descolar. E isso é um risco para o bebê, tá bom? Então, aqui a gente tem que ter, sim, uma cesariana agendada, tá bom? Agora, quando é que eu tenho, de fato, um diagnóstico disso aqui, Jennifer? A partir de 28 semanas de gestação. Não se faz diagnóstico de placenta prévia total antes de 28 semanas, tá, gente? Se bobear, 32, tá? Por quê? Porque a placenta, conforme o útero vai crescendo, essa placenta vai caminhando, ela pode ter iniciado ali próximo do colo, ou até recobrindo o colo, mas conforme o útero vai crescendo, essa placenta, ela pode subir. Então, a gente só tem certeza disso após 28 semanas de gestação, tá? Agora, se após 28 semanas de gestação, de fato, essa placenta for total, ela tá ali recobrindo o colo, é uma indicação real de cesariana agendada, tá? A gente, muitas vezes, a gente não vai nem poder entrar em trabalho de parto, tá bom? Agora, se a gente tem uma placenta que é considerada marginal, ela tá ali, ó, a uns 2 centímetros acima do colo, tá? É uma condição especial. Pode ser que a gente consiga, sim, ir para parto, não é contraindicado um parto normal, tá bom? O descolamento prematuro de placenta, tá? Então, o descolamento prematuro de placenta é uma emergência real, que precisa de uma cesariana. O que é isso, Jennifer? É quando a placenta ela começa a descolar antes do bebê nascer. Jennifer, como é que eu vou saber disso? Aqui, sintomas. Sangramento vaginal. É um sangramento intenso, que lava as pernas, assim, ó. Sangue vermelho vivo, lavando as pernas, descendo as pernas abaixo, tá? Dor na barriga, então a barriga fica dura, dura e doída. Dói as costas também, tá bom? Então, esses são os sinais de um descolamento de placenta, tá? É uma emergência. Eu gosto de trazer para vocês essas imagens. Por quê? Porque no trabalho de parto a gente sangra e aí vocês ficam desesperados. Ai, meu Deus do céu, será que tá tudo bem? Tá tudo certo, gente. Ó, aqui, ó. Sangramento de dilatação. O colo do útero é vascularizado. Conforme ele vai dilatando, ele vai sangrar também. É diferente do descolamento de placenta. Lembra da placenta? Ela tá colada, ó, na parede da parede do útero. Aqui tem vasos e artérias. Quando isso aqui começa a descolar, é um sangramento grande. Eu gosto de fazer essa imagem das veias, porque, ó, é veias e artérias sendo rompidas na hora que essa placenta está descolando. Então, é um sangramento, ó, que lava, um sangramento vivo. Parece torneira aberta, tá? Isso é uma emergência. Isso requer agilidade. É a mesma coisa do prolapso. Liga para a equipe, ó, hospital, tá bom? Liga para a equipe no caminho, pega o que você conseguir pegar e vai para o hospital. Situação também raríssima, porém a gente precisa saber que se aconteceu, o que a gente precisa fazer, certo? A apresentação córnea, bebê na transversal. Gente, não tem como, tá? Nascer não passa. Um bebê assim, ó, não passa na transversal. É uma indicação absoluta de cesárea. Existe como a gente fazer a versão externa? Existe. Então, se eu tô com um bebezinho, 32, 34 semanas, que tá na transversal, bora fazer, né?
exercício, fazer compressa, fazer acupuntura, fazer a versão externa a partir de 37 semanas para girar esse bebê? Temos possibilidades. Agora, permaneceu, entrei em trabalho de parto, esse bebê está transverso, cesárea, tá? Isso é uma indicação real. Não temos como fazer com que esse bebê nasça, tá bom? Vasa prévia, o que é isso, Jennifer? Vamos lá entender. Vamos lá, primeira coisa eu gosto de mostrar para vocês. Lembra da placenta? Como que é a placenta? Placenta bonitinha, que sai um cordão umbilical bonitinho do centro da placenta, certo? Na vasa prévia, nós temos um negocinho. O que acontece? Nós podemos ter essa configuração de placenta, que ao invés do cordão sair do meio da placenta, vai começar a sair primeiro os vasos sanguíneos todos expostos, tá? E depois começa o cordão umbilical, certo? A vasa prévia é quando esses vasos, aqui, ó, igual essa imagem, ó, esses vasos, eles passam em torno à cabecinha do bebê, em torno, ó, isso aqui é a vasa prévia, entendeu? Passou. Isso aqui é um risco, isso aqui indica uma cesárea, tá? Por quê? Porque na hora que esse bebê começar a ser mandado para baixo nas contrações, muito possivelmente a gente tem um risco de fazer a ruptura desses vasos, tá? Então, isso aqui, o fato desses vasos passarem em torno à cabeça desse bebê, a gente tem um risco de é uma vasa prévia, isso denomina uma cesárea, tá? Como é que eu sei disso, Jennifer? Lembra do morfológico do segundo trimestre? É ele que vai nos dizer se a gente tem ou não esse risco. A gente faz lá um Doppler, nós fazemos lá um Doppler, olha essa imagem aqui, ó. A gente passa um Doppler via transvaginal no colo do útero, aqui o colo, ó, no colo do útero e vê se tem vascularização. Epa! Passei um Doppler aqui, lembra que o Doppler vê vasos e artérias, né? Passei um Doppler aqui. Epa, nesse colo, por que tem vasos e artérias aqui nesse colo? Isso é um indício de vasa prévia, aparece assim, ó, artérias e veias, artérias vermelhinhas, veias azuis, tá? Aparece lá no colo do útero. Por que que eu tenho, né, artérias e veias aqui? Isso é um indício de vasa prévia, tá? E se a gente tem uma vasa prévia real, diagnosticada, é uma indicação real de cesariana. E aí nós temos também a herpes genital, tá, gente? Não é a herpes bucal, é a herpes genital, que a gente precisa passar essa informação no nosso pré-natal, tá? E fazer uma profilaxia. Se essa mulher tem o diagnóstico de herpes genital, ela tem isso com recorrência, final de gestação, gente. A herpes, a gente precisa entender uma coisa. A herpes, ela é uma doença oportunista, vamos dizer assim, né? Quando a nossa imunidade baixa, ela aparece. Aí você vai pro final de gestação, onde essa mulher já tá esgotada, não tá dormindo direito, já não tá comendo direito, tá tudo, né? Possivelmente essa imunidade vai dar uma fraquejada, certo? E aí é muito comum que uma mulher que tenha herpes apareça a herpes no final da gestação. Então a gente tem a possibilidade de fazer uma profilaxia com a ciclovir a partir de 36 semanas, para que essa herpes não esteja ativa no trabalho de parto. Não é o fato da mulher ter a herpes, é o fato dela estar ativa, ela está presente ali, é igual essas bolinhas na vagina na hora do trabalho de parto. Por quê? Porque na hora que esse bebê passar pelo canal de parto, ele vai fazer uma contaminação, tá? E a gente tem muitos riscos, risco de fazer meningite, encefalite, conjuntivite nesse bebê, né? Então, a gente tem riscos. Então, a gente não pode ter a herpes ativa na hora do trabalho de parto. Para a gente diminuir os riscos disso acontecer, a gente pode fazer uma profilaxia com 36 semanas com a ciclovir. Certo? Dúvidas, meninas? Olha aí, aulona, aula maravilhosa, cheia de informação, para ninguém passar vocês para trás, tá bom? Agora vocês sabem que, de fato, é indicação de cesariana, o que não é, o que pode, situações especiais, né? E como que a gente analisa tudo isso aí, certo? Bom, é isso que nós temos para a aula de hoje. Para a aula de hoje, agradeço a participação de vocês, anotem, peguem suas informações aí e até a próxima aula. Um beijo.